Olá, eu sou o Francisco Henrique, seja bem-vindo ao programa 1 de Ciência. No programa de hoje vamos falar sobre uma combinação que jamais deveria acontecer e que infelizmente ganham cada vez mais espaço entre noticiários de TV e jornais: bebida e direção. É cada vez mais comum encontrar em bares, festas, jovens ou adultos que ultrapassam esse limite da responsabilidade e encaram de maneira insana o risco de assumir o volante, colocando em perigo a si mesmo e todas aquelas pessoas que naturalmente estão ao seu redor. O consumo de bebidas alcoólicas feito por indivíduos saudáveis com mais de 18 anos é parte da vida em sociedade. Desde os tempos antigos é utilizado em celebrações. Entretanto, este consumo, além do moderado, nunca deve estar associado a outras atividades e muito menos à direção. Fique atento às informações e não saia daí, pois a partir de agora começa o nosso programa 1 de Ciência. Em junho de 2008, foi aprovada a Lei 11.705, modificando o Código de Trânsito Brasileiro. Apelidada de Lei Seca, essa proíbe o consumo da quantidade de bebida alcoólica superior a 0,1 miligrama de álcool por litro de ar expelido por condutores de veículos durante o teste do bafômetro. Se for constatada concentração de álcool igual ou superior a esse número, o condutor cometerá um crime passível de punição, com detenção que variam de 6 meses a 3 anos, além de multa ou até mesmo a perda do direito de dirigir. Pesquisas feitas pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas da Universidade Federal de São Paulo mostram que a cada ano os jovens iniciam mais cedo o consumo de bebidas alcoólicas e, consequentemente, tem aumentado o número de vítimas de acidente de trânsito em todo o país. Os números revelam que os jovens que possuem entre 12 e 17 anos tenham feito o consumo de bebidas alcoólicas pelo menos uma vez em suas vidas. 14,8% desses bebem regularmente e 6,7%, infelizmente, já são dependentes. Não, dependência não. Eu usava em relação aos meus amigos, mas dependência em si não. Não tinha não. Só de vez em quando mesmo. Sim, de fim de semana, assim. Tem um caso que aconteceu, um acidente muito recente, né? De um rapaz que ele estudou comigo no passado. Dizem que ele, estava embriagado, foi pela madrugada, e isso provocou um acidente de trânsito, no qual ocorreu e ocasionou na morte de um jovem também, entendeu? E esse rapaz, por incrível que pareça, também está preso, e os indícios que dizem respeito são que ele estava alcoolizado. Às vezes, só em festa mesmo. Tipo, curtir alguma balada assim, ou uma comemoração, eu bebo. Fora isso, não. Conheço sim, um amigo meu, ele se viciou e através da bebida alcoólica, ele consome, a partir da bebida alcoólica, conseguiu consumir outras drogas. E isso ele desgraçou a vida dele. A pessoa dependente de álcool, ela é um alcoolista. O alcoólatra, que quem faz uso de álcool não gosta de ser chamado, é o adorador de álcool. Então, quando a gente fala de dependente de álcool, é bacana que nós os tratemos como alcoolista. Somente a partir de 1960 é que houve o reconhecimento da Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença. Ela começa com o uso, que é a experimentação, depois ela vem pelo abuso, depois vem a dependência química propriamente dita. Os amigos, as festinhas. Nós somos testemunhas oculares que as festinhas de criança hoje têm muito álcool. O Natal tem muito álcool, o Ano Novo tem muito álcool, o Carnaval tem muito álcool. Os eventos são regados a álcool, vamos falar assim, sabe? Quer seja a cerveja, quer seja as bebidas destiladas. Então isso vai fazendo que o ambiente tenha uma interferência na pessoa. 47% de quem iniciou o uso do álcool dos 14 aos 16 anos, há a possibilidade de se tornar dependente. A partir dos 21 anos, esse número cai drasticamente, esse número vai para 17%. Começa com uma alegria, que a gente chama da fase do macaco. Quando se bebe inicialmente, fica alegre, conta-se piada, é o showman. Depois vem a fase do leão, começa a ficar valente, começa a ter que enfrentar as pessoas para poder fazer frente ao uso.
E vem uma terceira fase mais crônica, que é a fase que a gente chama de porco, grosseiramente, porque a pessoa passa a não ter mais cuidados consigo mesmo. Não tem mais anseio pessoal, já não toma banho, já não corta unha, esse tipo de coisa. Mesmo com a idade mínima de consumo pré-estabelecida, que é de 18 anos, muitos deles adquirem os produtos sem maiores problemas. E se a lei é cumprida pelo comerciante, alguns indivíduos ainda fazem com que pessoas com superioridade comprem essas bebidas e acabam encontrando uma maneira de burlar a lei. Com certeza, suave, era só mandar os caras aí de maior lá comprar e você bebia, mano. E te exigiam RG, alguma coisa ou não? Vendiam? Não, só o dinheiro pra pagar mesmo. Infelizmente nos bairros não é isso que a gente vê. Pelo menos em supermercados acontece dessa forma, mas nos bares não acontece dessa forma, né? Infelizmente é assim. Nenhum estabelecimento exigiu RG, essas coisas. É fácil de conseguir. A gente sempre dá um jeito de burlar, né? Sempre burlava. Mas nunca fui barrado em relação a isso, não. Eu acredito piamente que nós não devamos ser contra o álcool. Porque não dá para ser. É um produto. É um produto, nós vivemos num mundo capitalista, só que nós temos que investir no livre-arbítrio do cidadão e fazer as suas escolhas de maneira adequada. O álcool não me serve. O tabaco não me serve. A droga não me serve. Não saia daí, o nosso papo só está começando. Voltamos já com o nosso programa Ciência. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer, me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente, achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura.
Estamos de volta com o nosso programa 1 Ciência. O tema de hoje é sobre bebida e direção. Dirigir bem e com responsabilidade requer poder de decisão, reflexos rápidos, habilidades para antecipar acidentes e perfeita coordenação motora. Ao fazer o uso do álcool, nosso organismo começa a desenvolver problemas de percepção, coordenação motora, concentração, o que afeta a sua habilidade, impossibilitando que você dirija bem. Seus reflexos também ficam prejudicados, assim como seu comportamento. Sem perceber, você começa a subestimar os riscos. Sua visão periférica, audição, habilidade de julgar a distância, reflexos, diminui e você pode ter uma grande dificuldade em, por exemplo, desviar de um simples objeto na rua. Segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, a bebida alcoólica pode ser considerada uma droga, que possui o maior número de dependentes, cerca de 15% da população em todo o mundo. Segundo o Ministério da Saúde, o álcool é a droga que mais mata no Brasil, mas não pelas doenças causadas no nosso organismo, e sim pela insana combinação de bebida e direção. Dos índices não consta que se morreu por alcoolismo. Consta traumatismo craniano, etc. e etc. Mas a causa, muitas vezes, era estar alcoolizado. O álcool tem matado muito. O álcool tem destruído famílias. O álcool tem destruído vidas. E o álcool não é necessário. O que eu ganho usando? O que eu perco usando? O que eu ganho usando? O que eu ganho sem usar? Sabe, são perguntas simples, que dá para responder de maneira simples e objetiva e refletir. Então a sociedade está no caminho certo. Conscientizar, conscientizar, conscientizar. Uma pessoa considerada alcoólatra é aquela que não possui a oportunidade de escolher entre sim ou não quanto ao uso dessas substâncias. A doença não tem cura, e sim diferentes formas de tratamento. Dentre essas, terapias em grupo ou internações são as mais conhecidas pela população. Em Guarulhos, existem diversas instituições que oferecem diferentes tipos de tratamentos. Fomos até uma dessas para colher o maior número de informações. Veja. O primeiro passo é acreditar que é uma doença tratável. E que, sendo tratável, tem profissionais capacitados para isso. Quer seja na área médica, na área psicológica, na área de enfermagem. Nós temos políticas públicas sérias para isso. Nós temos os CAPs, nós temos os grupos de mútua ajuda. Ou seja, falei para vocês aqui agora, tudo de organismos que não requer custo financeiro para tratar. Nós temos o psiquiatra particular, nós temos o neurologista particular, nós temos os psicólogos, mas pessoas que devam ser especializadas nessa doença, porque não é uma doença comum, não é uma doença simples, não é uma doença que tem uma pílula para ela. O remédio para a dependência química é evitar o primeiro uso da substância psicoativa. Um dia por vez. Esse é o remédio, essa é a chamada. A droga, o álcool passam a ser mais importantes do que qualquer outra coisa na vida do cidadão. Por isso que existem todos esses processos já desenvolvidos e muitos outros estudos de instituições muito sérias que nós temos aqui no Brasil a respeito de encorpar esse leque de alternativas para o tratamento. Toda a sociedade está imbuída em discutir caminhos para a recuperação do dependente químico, em diminuir os índices. As famílias e aos dependentes que acreditem que tem remédio. E o remédio é não fazer o uso da substância, que tem tratamento, mas precisa acreditar nisso. E para acreditar precisa ter fé. Ao jovem ou a qualquer outro ser humano, evitar o primeiro gole de substâncias que contêm álcool ou de outras drogas, substâncias psicoativas, quer seja ela medicamentosa ou não. Quando for fazer esse uso, que seja para fins médicos, por exemplo. O que pode acontecer para esse usuário como a doença é progressiva, vão acontecer resultados drásticos.
Acreditamos que o mais importante para diminuir os problemas acarretados pela bebida alcoólica é a responsabilidade. Conhecer os nossos limites e, principalmente, respeitá-los, além de amizades positivas, formam a receita para que um dia possamos conviver sem tais infelicidades. O programa de hoje fica por aqui. Caso tenham dúvidas ou sugestões, entre em contato conosco. O e-mail é tv@ung.br. Ou se quiser sugerir um tema para o nosso próximo programa, o telefone é 2464-1796. Semana que vem voltaremos com mais uma edição do nosso programa Ciência. Até lá, tchau!